primeira coisa que eu quero que você guarda em seu coração La première chose que je voudrais que tu puisses garder dans ton cœur é que todo filho é servo, est que tout enfant, tout fils est serviteur. mas nem todo servo é filho. Mais non, pas tout serviteur n'est pas enfant. Nessa parábola aqui do filho pródigo, Dans cette parabole du fils prodigue, vocês podem perceber que quando o filho mais novo volta para a casa do seu pai vous allez voir que quand le fils le plus jeune rentre à la maison de son père e que o mais velho reclama et que le plus vieux est en train de réclamer da festa que seria feita para o mais novo que voltou, de la fête qui a été faite pour le plus jeune qui est rentré, o pai diz a ele o seguinte: le père dit ceci: você não precisa reclamar. toi tu n'as pas besoin de réclamer. Você sempre esteve comigo servindo junto a mim. Toi tu as toujours été avec moi en train de servir ensemble avec moi. Tudo que é meu é teu. Tout ce qui est à moi t'appartient. Amém? Amen. Na posição do filho, tudo que é do pai pertence a nós também. Dans la position du fils, tout ce qui appartient au père appartient aussi au fils. E na posição de servos, Et dans la position du serviteur, nós só recebemos um salário. parfois nous recevons seulement le salaire. Nós só recebemos recompensa pelo nosso trabalho. Nous recevons seulement des récompenses pour le travail que nous faisons. Foi até o pensamento do filho mais novo antes de voltar para a casa do seu pai. C'était même ça la pensée du fils le plus jeune avant de rentrer dans la maison de son père. Ele pensou consigo mesmo: Il a pensé soi-même aussi, os servos do meu pai, les serviteurs de mon père, eles têm comida em abundância. ils ont de la nourriture en abondance. Ele tem recompensa pelos seus trabalhos. Ils ont des récompenses pour leur travail. Se eu puder pelo menos voltar até Si moi lá, aussi je pouvais aussi rentrer jusque-là me arrepender et demander pardon e pedir ao meu pai que me faça o seu servo, et demander à mon père qu'il fasse de moi son serviteur, eu teria uma recompensa j'aurais une récompense e eu poderia viver bem. et je pourrais vivre bien. Amém? Amen. E quando ele volta, Et quand il rentre, aqui nós podemos perceber, quando o filho mais velho faz aquela reclamação, ici nous allons voir que quand le fils le plus âgé fait cette réclamation, na declaração do pai a gente pode perceber que o filho mais velho dans la déclaration du père, nous allons percevoir que le fils le plus vieux, também era servo. lui aussi était serviteur. Porque o pai diz: você sempre serviu junto comigo. Parce que le père lui dit, toi tu as toujours servi ensemble avec moi. Amém? Amém? Amém. O servo, ele faz para cumprir tarefas. Le serviteur, il est là pour accomplir ses tâches. O filho, ele faz por amor, porque o coração está envolvido. Le fils le fait par amour parce que son cœur est impliqué. Então Deus não quer que você o sirva para cumprir tarefas, Dieu ne veut pas que tu le serves seulement pour accomplir des tâches, mas Ele quer que você o sirva com o seu coração envolvido. mais il voudrait que tu le sers avec ton cœur entier. Que você envolva o seu coração dentro desta caminhada com Jesus. Que toi tu impliques ton cœur dans cette marche avec Jésus. Hoje pesquisas podem confirmar Aujourd'hui, les recherches peuvent confirmer que em torno de 86% ou 90% das pessoas qu'il y a environ de 80 ou 90 personnes, não gostam dos seus trabalhos. ils n'aiment pas leur travail. Fazem os seus trabalhos porque precisam, Ils font leur travail parce qu'ils en ont besoin, e não porque amam o que fazem. non parce qu'ils aiment faire cela. Você faz parte desses 90%. Or, si tu fais partie de ces 90%, Vai levantar a mão, não tenha vergonha. Você faz parte desses 90%. est-ce que tu fais partie de ces 90%? Você vai todo dia trabalhar, mas não gosta de trabalhar. Tu vas tous les jours travailler, mais tu n'aimes pas son travail. O Bienvenu gostaria de ser jogador de futebol, Bienvenue, il voudrait être joueur de football. mas igual a mim, Mais comme moi, de vez em quando tem que pegar uma bandeja e servir parfois, no il doit coração. prendre un plateau et aller servir. Você vai lá com o coração apertado, Tu vas là avec les cœurs tout tristes. mas as suas necessidades te obrigam a estar ali. Mais tes besoins t'obligent à être là. E acontece com Deus. Et cela aussi se fait avec Dieu. Deus não quer que você o sirva por obrigação, Dieu ne veut pas que tu le serves comme si tu es obligé. mas Ele quer que você o sirva com o seu coração. Mais il voudrait que tu le serves avec ton cœur. Que o seu coração esteja envolvido no que você faz. Que ton cœur soit impliqué dans ce que tu fais pour lui. E para ter resultados relevantes, Et pour avoir des bons résultats, é preciso o coração ser envolvido. tu as besoin que ton cœur soit impliqué. Amém? Amen. É preciso o coração ser envolvido. Il faudrait que le cœur soit impliqué. Amém? A minha pequena Alice, Ma petite Alice, se você falar para ela: Alice, vai pegar o meu celular lá no quarto, si tu dis qu'elle aille chercher mon cellulaire là dans la chambre, ela sai correndo. elle va vite.
com muita alegria. avec beaucoup de joie. Eu estou indo buscar o celular do papai. Elle va chercher le téléphone de papa. Aí da mamãe ter ouvido de lá do quarto. Aí da mamãe ter ouvido de lá do Ah, quarto. quand la maman a déjà entendu là de la chambre, E está vindo com o celular. elle vient avec le téléphone. Ela já fica brava. Elle se met en colère. Foi para mim que o pai pediu. C'est à moi que papa a demandé. Não é para você. C'était pas à toi. Coloca de volta lá no quarto. Ramène ça là dans la Que eu chambre. vou buscar lá no quarto. Moi, je vais aller chercher ça dans la chambre. E ela faz isso com muita alegria. Elle fait cela avec beaucoup de joie. Quantos aqui já tiveram filhos? Eu tenho filhos. Beaucoup. Qui est ici a des enfants? Enquanto pequeno, você pode pedir o que você quiser. Quand ils sont Eles fazem petits, correndo. tu peux demander tout ce que tu veux, ils le font en courant. Quando começamos a crescer, chegamos às 9, a idade da Emma e da Glória, Quand ils commencent à grandir, ils arrivent à l'âge d'Emmanuela, Gloria. as coisas começam a mudar. Là, ça commence déjà à changer. Quando chega na idade da Oceane, daí piorou. Quand ça devient déjà l'âge de l'océan, là, ça devient pire. Se você falar, pega um copo d'água para mim, Si tu dis, va prendre un gobelet d'eau pour moi, ela já pensa, que pai chato. il va dire, mon papa, il est embêtant. Amém? Amen. E é interessante que Jesus, em Mateus 19:14, Et c'est intéressant que Jésus, en Matthieu 19:14, 19, 14, mas Jesus lhe ordenou, deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, Jésus leur demande, laissez venir les petits-enfants avant de les en empêcher pas. pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a eles. Car le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui le ressemblent. Amém? Amen. O reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes às crianças. Le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui se tournent comme des enfants, qui ressemblent aux petits-enfants. Porque fazem tudo com o coração envolvido. Parce qu'ils font tout avec le cœur impliqué. Fazem tudo por amor. Ils font tout avec amour. Eu vou lá no quarto e pego travesseiro Je vais là dans la chambre, je prends le coussin para deitar na sala. pour me coucher dans le salon. Alice vem e fala, posso te ajudar, papai? Alice vient et dit, papa, je peux t'aider. Amém? Amen. Mas uma vez que eu cheguei nessa idade aqui, Mais une fois que je suis arrivée à cet âge-ci, ou pouco antes dessa idade, ou avant d'arriver à cet âge que j'ai aujourd'hui, se meu pai falasse, mas não pega um copo d'água, si mon papa me dit, va me chercher un gobelet d'eau, eu já pensava, que pai chato. je pense déjà, mais papa embêtant. Amém? Porque nós deixamos de envolver o nosso coração nesse relacionamento. Parce que nous arrêtons d'impliquer notre cœur dans cette relation. E aqui não é diferente. Et ici aussi, ce n'est pas différent. Para nós termos resultados relevantes, Pour avoir de très bons résultats, para que nós possamos atrair as pessoas por perto de Jesus, pour que nous puissions attirer les personnes près de Jésus, para que o evangelismo seja eficaz, pour que l'évangile soit efficace, os nossos corações precisam ser envolvidos. nos cœurs doivent être impliqués. Tem que ser feito com amor. Ça doit être fait avec amour. Se você faz por obrigação, Si tu fais seulement par obligation, você não vai ganhar nenhuma alma tu para ne Jesus. vas pas gagner aucune âme pour Jésus. Mas quando você envolve o seu Mais quand coração, tu impliques ton cœur, as almas se sentem atraídas. les âmes sont attirées. Isso é muito fácil. Et cela est très E facile. a Bíblia é clara em Romanos. La Bible dit en Romains, O mundo espera le monde attend ansiosamente anxieusement pela revelação dos filhos de la Deus. révélation des fils de Dieu. Aqui não diz servo de Deus, On ne dit pas les serviteurs de Dieu. diz filhos de On Deus.